do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. A gente está aqui no X do Enem. Vamos dar uma olhadinha agora numa questão que aborda algum conceito interessante de genética. Na verdade, citogenética, para ser mais preciso. Vamos lá. Isso aqui é um trechozinho de uma reportagem da BBC, uma reportagem moderna, uma coisa atual. Aconteceu aí no ano passado, essa notícia saiu. Agora olha só. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, planeja trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, de animais como lobo-guará, onça-pintada e veado catingueiro. Há 2 anos coletamos material genético de animais mortos na região do Cerrado, por exemplo, em acidentes rodoviários ou em zoológicos, explicou a BBC Brasil, o pesquisador da Embrapa, Carlos Frederico Martins. Uma das técnicas a serem usadas é semelhante à da ovelha Dolly. Trata-se de técnicas de transferência de núcleos. Retiramos o núcleo do ovócito, que é a célula que dá origem ao óvulo, e o substituímos pela célula do indivíduo a ser clonado, do qual temos material genético. Diz o pesquisador, que é médico veterinário com mestrado em reprodução animal. Segundo Martins, o projeto da Embrapa não pretende se tornar a principal ferramenta de conservação dessas espécies. É algo complementar a esforços de conservação, de modo geral, que existem, de matas, de rios e reservas. Nosso objetivo principal é estudar a técnica, ver como ela se comporta e ver se é possível produzir animais do nosso bioma para quando precisarmos. Então, pessoal, vamos dar uma analisada, vamos pensar um pouquinho aqui nessa questão. Vamos pensar na questão primeiro. A Embrapa pretende colocar animais que estão extintos de volta no ambiente. Para isso, clonagem. Vou lembrar rapidinho, clonagem é um processo onde você cria uma cópia genética, você cria um outro ser geneticamente igual àquele. Então, se eu clonar uma onça pintada, eu vou ter uma outra onça pintada. Então, maravilha. Se eu tenho uma espécie que acabou, eu clono aqueles indivíduos, porque eu tenho o material genético deles guardado, eu vou ter novos indivíduos daquele grupo, daquela espécie. Isso, teoricamente, seria maravilhoso. E para conservação, super bacana. Entrou em extinção uma espécie, você traz de volta aquela espécie. Agora, ele coloca aqui que esse não é o principal motivo. Por que será que esse não é o principal motivo? O que acontece com a clonagem para tornar esse projeto não tão interessante assim? Porque se a gente olhar, parece maravilhoso, eu coloco de volta uma espécie que acabou. Mas por que talvez não seja tão legal? Vamos entender um pouquinho da clonagem em si. Vamos lembrar lá da nossa querida ovelha Dolly, primeiro animal clonado assim, e divulgado. Com certeza algumas outras coisas aconteceram. A própria Dolly, para o resultado ser positivo, para eles liberarem esse resultado, foram quase 300 óvulos que tentaram realizar lá na experiência, tentaram criar 300 clones dela, mas não chegou a acontecer. Aconteceu com uma só e deu alguns problemas para frente. Mas vamos entender aqui como foi feito. Você tem uma ovelha de cara preta, um tipo de ovelha. Você pega um ovo dessa ovelha, né, remove o núcleo desse ovo. Galera, esse ovo doador, essa célula que vai gerar um novo indivíduo, ela é completa. Ela tem tudo que precisa ser para entrar em processo de divisão. O óvulo em si é uma célula que está louca para entrar em divisão. Só tem um problema. O óvulo só tem a metade do material genético. Ele precisa da outra metade, se ele ganhar a outra metade do material genético, ele vai seguir para frente, vai tocar a divisão e vai gerar um novo indivíduo. Então qual foi a ideia? Você pega essa célula, que é praticamente completa, falta só metade do DNA, e remove o núcleo dela. Então você tem uma célula que quer muito se dividir, mas agora ela não tem DNA nenhum. Agora, se ela tivesse o DNA completo, ela ia seguir com a divisão. O que eles fizeram? Pegaram uma ovelha de cara branca, um outro tipo de ovelha, então, arrancaram uma célula somática dela, uma célula do corpo dessa ovelha, uma célula que tem o material genético dela completinho, todos os cromossomos estão lá. A informação genética que diz como essa ovelha vai ser está nessa célula. E eles pegam essa célula com o núcleo removido e inserem o núcleo dessa célula aqui no óvulo. Então o óvulo que eu tinha tirado do DNA vai ganhar agora um DNA completo, que era o que ele precisava para ser feliz. E esse DNA completo está vindo dessa ovelha de cara branca. Então, todas as informações genéticas dessa ovelha de cara branca estão sendo inseridas nesse óvulo. Maravilha, eu tenho agora um óvulo que fundiu-se com o núcleo celular da ovelha branca.
esse óvulo ele vai seguir um processo de desenvolvimento, você vai gerar um estágio ali embrionário e vai implantar esse embrião numa ovelha, que não necessariamente precisava ser essa. Poderia ser uma outra ovelha, porque essa aqui é só uma barriga de aluguel. Eu vou implantar no útero de uma ovelha esse embrião aqui. Ele vai se desenvolver dentro do útero, ela vai parir uma outra ovelhinha, e essa ovelha que nascer, ela não é igual a essa ovelha de cara preta aqui, e ela também não é igual a essa ovelha aqui. Ela é geneticamente igual a essa. Por quê? Porque eu usei o material genético dessa ovelha. Ou seja, quando eu crio um clone, eu crio uma cópia genética. Vamos supor que essa ovelha aqui seja a onça pintada, por exemplo. A onça pintada entrou em extinção. E aí eu tenho lá guardado alguns núcleos celulares, eu tenho algumas células somáticas da onça pintada. Vou clonar aquela onça pintada ali nesse processo. Então eu vou começar a fabricar várias onças pintadas a partir daquele material genético que eu tenho. Todas as onças pintadas que eu criar são geneticamente iguais a essa aqui. E isso, pessoal, quebra muito a questão da variabilidade genética. Você corta a variabilidade genética a partir do momento que você começa a criar clones e clones e clones. Então as onças pintadas vão ser todas geneticamente iguais. E isso, para a natureza, é um baita de um problema. Isso para o processo evolutivo é uma desgraça. Você tem que ter variabilidade genética. Então o processo de clonagem é muito interessante para você gerar um outro indivíduo, mas esse cara vai ter o mesmo DNA. Então, para preservação de espécies, isso pode ser um certo problema, porque você vai cortar a variabilidade genética. Então, vamos seguir aqui. O texto em si, não vou ler de novo, mas só fixar aqui no finalzinho, ele fala é algo complementar aos outros processos de conservação que eles estão seguindo. Então, existem outros processos, isso aqui é só um complemento, não pode ser o principal. Por quê? Vamos lá. Pode-se afirmar corretamente que a principal limitação dessa técnica, apesar dos seus benefícios ecológicos, é: letra A. Precisar de uma mãe de aluguel da mesma raça para gerar o clone. Isso não é um problema. Impedir a adaptação de animais nascidos em cativeiro. Também não tem nada a ver, você não vai impedir a adaptação de animais nascidos em cativeiro, necessariamente porque ele é um clone. Necessitar de um grande número de óvulos do doador do DNA. O problema não são os óvulos aqui, porque os óvulos em si não existe um problema de quantidade. A questão é que eu vou usar o DNA do animal em extinção. Então a minha preocupação é o DNA do animal em extinção. O óvulo que vai fornecer não é um animal que está em extinção necessariamente. Requerer gametas masculinos compatíveis de diferentes espécies. Também não tem muita coisa a ver com a clonagem aqui. E a letra E é diminuir a variabilidade genética das populações. Então, benefício ecológico relacionado a diminuir a variabilidade genética das populações não existe. Então, a nossa resposta, portanto, ficaria a letra E. E é isso aí, pessoal.